Olá! Assuntos que envolvem o início e o fim da vida sempre levantam questionamentos sobre a conduta da medicina e a liberdade do ser humano. Além disso, valores éticos e morais precisam ser levados em conta. A bioética é a área que abrange e esclarece temas como aborto, eutanásia, distanásia, ortotanásia, entre outros. Para falar sobre esse assunto, a Ação Nacional de hoje entrevista a médica mestre em bioética e membro do Conselho de Bioética da CNBB, Maria Emília Speiler. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bem, doutora, bem-vinda ao programa Ação Nacional. Obrigado pela sua presença. É muito prazer estar aqui, né, e a gente conversar um pouquinho, né, com você, com os nossos telespectadores sobre esse problema que realmente é muito gritante hoje na sociedade, né, são problemas sérios, que é interessante, né, esse diálogo é interessante. Vamos lá, então vamos tentar esclarecer um pouquinho para você, telespectador, que nos acompanha. Bom, primeiramente vamos definir aqui a questão de bioética. Ela é a relação entre conhecimento biológico e valores humanos? Posso afirmar isso? Pode, vamos dizer assim, a bioética, na realidade, ela é multitransdisciplinar. Hoje a bioética, a bioética interessa todos os assuntos referentes à vida, não só do ponto de vista da saúde, porque nós temos, vamos dizer assim, a bioética do cotidiano ou de fatores persistentes, como saúde pública, alocação de recursos, a própria ecologia, né? E nós temos a bioética ligada às situações de início e fim da vida, e tem muito a ver com o crescimento biotecnológico que vai interferir diretamente, né, tanto no início quanto no fim da vida. Então, por exemplo, as questões de biotecnologia, como clonagem, o genoma. Então, tudo que vai acarretar no início da vida do ser humano esse desenvolvimento rápido. E as questões de terminalidade, por exemplo, o crescimento, o progresso na medicina, principalmente na medicina intensiva, que vai, vamos dizer, levar a questionamentos sobre como conduzir o ser humano no término de sua existência. Tá? Então a bioética não está voltada somente para a área da saúde? Não, ela não é. É claro que a bioética, nas suas origens, né, quando ela começou com Poder, que foi um oncologista que criou esse neologismo bioética, né, no livro Bioética, uma ponte para o futuro, ele estava preocupado com o futuro da sociedade diante realmente da tecnologia. Depois, nos Estados Unidos, começou a se usar a bioética, muito relacionada às questões de saúde, que é a bioética principialista, né? Os princípios de beneficência, não maleficência, autonomia, justiça. E hoje nós temos, na realidade, uma bioética que ela é mais ampla, ou diríamos assim, poderíamos dizer uma bioética adjetivada. Então, dependendo da episteme ou da antropologia que você trabalha, que você tem por base, você tem uma linha bioética. Por exemplo, a bioética da igreja é a bioética personalista, né? Que você vê o ser humano como um todo, a dignidade intrínseca ao ser humano. Mas você tem outras linhas bioéticas, utilitarista, né? Em que você, na realidade, é a sociedade que vai colocar vamos dizer assim, a dignidade humana, ela vai estar um pouquinho extrínseca, né? Ela está determinada socialmente. Não é tanto deixar de lado, mas ela é determinada socialmente. Então, por exemplo, se você tem valor social, né? Por exemplo, eu dizer o seguinte, olha, uma vida de uma pessoa que tenha uma má formação, essa pessoa não tem qualidade de vida, então é uma vida que não merece ser vivida, deveria ser abortada essa criança. Isso é uma bioética utilitarista, né? O conceito de qualidade de vida, a qualidade de vida, hoje, né, nós podemos ver como dentro de uma visão mercadológica, né?
Então, a qualidade de vida é você ter acesso ao supérfluo, não é o essencial. É você ter saúde, esbanjar saúde, ter um corpo perfeito, E coisas desse tipo. também, mas não só isso. Isso faz parte que você está falando, é perfeito. Vamos dizer assim, a bioética a qualidade de vida do sarado, do saudável, do jovem, do corpo né? escultural. Você ainda está, eu não, eu já estou ficando velha, já estou fora, eu já estou fora dessa gama. Mas também daquele que consome. Por isso que quando você fala, às vezes, olha, essa criança não tem condição de nascer nesse mundo, ela não vai ter qualidade de vida, às vezes você está se referindo ao que ela vai consumir, aos meios, vamos dizer, ao poder aquisitivo para participar de uma sociedade que exclui. Então, veja bem, nesse caso, é a utilidade social da pessoa. Se você produz e você consome, você está dentro do mercado. Senão você é um excluído, né? A gente usa muito essa expressão na teologia da libertação. É um excluído social, né? Então, por exemplo, o não nascido, o comatoso, o pobre, o que tem alguma má formação, alguma deficiência, ele é uma pessoa que, na ideia de qualidade de vida, dentro do conceito mercadológico, ele não tem utilidade. E eu acho interessante, a gente está aqui numa TV católica, acho que a gente poderia fazer um link, né, com a qualidade de vida, que é a qualidade de vida dentro da visão bíblica, né? A qualidade da visão bíblica é a qualidade quando a gente pega a alegoria do maná. O que acontecia com o maná? Eles tinham que recolher aquilo que eles iam consumir. Qualquer coisa que eles guardassem a mais, apodrecia. Então, a qualidade de vida dentro de uma linha nossa, assim, uma linha bíblica, é o necessário e não o superficial, né? O supérfluo. Não a sobra, né? Entendeu? Ter para sobrar, né? Bom, e como fica essa questão da liberdade humana, do direito de escolher e também relacionado aí com a bioética? Como é que a gente pode pontuar esses três? Um dos princípios que é muito importante dentro da bioética é o princípio da autonomia, né? O que é autonomia? Então, quando você tem, vamos dizer, plena consciência para deliberar sobre alguma coisa e você delibera livremente sobre isso. Por exemplo, você quer participar de uma pesquisa médica, então você tem que assinar um termo, você quer se submeter a um tratamento cirúrgico, então é a autonomia do doente, né? Então você tem, a autonomia é um princípio bioético importante, a autonomia é a base para você fazer os raciocínios bioéticos. Agora a gente precisa entender um pouco a questão da autonomia, porque se a gente pegar de novo a ideologia do que é autonomia numa sociedade de mercado, a autonomia ela é olhada de uma forma individualista, sou eu. Tá? Quando eu pego, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem, dentro de uma episteme filosófica, ela tem muito, vamos dizer assim, a ver com a filosofia kantiana, a gente vê que Kant, que falava muito de autonomia, né? A autonomia kantiana ela é intersubjetiva, porque ela é a base da moral. Então, quando eu falo a autonomia da pessoa, é sempre uma autonomia relacional. Eu não posso deixar de ver o outro como um outro eu, né? E, no entanto, a autonomia hoje é uma autonomia, vamos dizer assim, uma exacerbação da autonomia ou enfim, autonomia ligada totalmente para uma distorção, poderia dizer. Na verdade, a liberdade da pessoa. Uma exaltação da autonomia, né? Poderíamos usar esse termo, talvez. Então, eu sou eu apenas, né? E aí eu sobrepujo esse problema da intersubjetividade, que é importante. O ser humano, ele é intersubjetivo, né? E mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48... Deixa eu só pontuar uma coisa que é importante para o nosso telespectador. Quando a senhora fala intersubjetivo, quer dizer que é uma pessoa complexa? Não. O intersubjetivo é relacional. Tá? Então, quando por exemplo,
a intersubjetividade seria uma questão relacional do eu com o outro. Ok. Entendeu? Então, isso é importante, essa relação, né, que, vamos dizer assim, é a base da sociedade. Eu não posso viver como uma mônada, só eu. Só eu. Existo. Eu me relaciono com pessoas. Eu me relaciono com o outro, isso é importante. Então, na autonomia, eu tenho que prever isso. Tem a minha autonomia, mas tem a autonomia do outro. Né? Ok. E a senhora estava falando que a senhora ia participar do congresso? Não, eu estava falando da Declaração Universal de 48, né, em que ela exalta a autonomia no sentido assim, da dignidade intrínseca do ser humano. Né? A sua dignidade, os seus direitos são intrínsecos e não socialmente atribuíveis. Quer dizer, não é a sociedade que diz que você é digno enquanto você é um ser da espécie humana. Né? Isso é muito importante para você poder, vamos dizer assim, desenvolver um juízo bioético. Uma consciência, né? Bom, nós estamos aqui em Ação Nacional, eu estou conversando com a doutora Maria Emília, nós estamos falando sobre essa questão de bioética, questões do início e fim da vida. No próximo bloco nós vamos debater um assunto aqui bem polêmico, que é a questão do aborto. Eu conto com a sua audiência, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.